No calor sufocante de um verão de Nova Orleans em 2013, a cidade fervilhava com sua mistura usual de cultura vibrante, música e mistério. Sob o exterior animado desta cidade histórica, uma história mais sombria estava começando a se desenrolar, enraizada na traição e no desejo proibido. Sarah Reynolds, uma mulher de 35 anos, era a imagem da elegância do Sul. Com seu cabelo ruivo muitas vezes varrido para trás em um coque elegante e seu comportamento gracioso, ela era admirada por muitos em seu círculo social. Ela era casada com Jack Reynolds, um empresário de sucesso que construiu sua riqueza na indústria do petróleo. Jack, um homem alto e de ombros largos com 40 e poucos anos, era conhecido por sua ética de trabalho e compromisso com sua família. Mas, apesar das aparências externas de seu casamento, a paixão que uma vez acendeu seu relacionamento há muito esfriou. Entre Tom Harris, o melhor amigo de Jack desde a infância. Tom era tudo o que Jack não era: aventureiro, despreocupado e sempre acordado por um bom tempo. Com quase 30 anos, Tom nunca se casou, optando por viver uma vida de liberdade, administrando um bar de sucesso no French Quarter. Ele era um visitante frequente na casa dos Reynolds, muitas vezes se juntando a Jack para beber ou jantar. Com o tempo, sua amizade com Sarah se aprofundou, evoluindo para algo mais perigoso. Tudo começou inocentemente: conversa fiada em jantares, olhares roubados do outro lado da sala, toques casuais que demoraram um pouco demais. Sarah se viu atraída por Tom de maneiras que ela não sentia há anos. Seu espírito despreocupado, seu charme, a maneira como ele a fazia rir, era inebriante. Tom também sentiu a atração. Ele sempre admirou Sarah, mas à medida que passava mais tempo com ela, a admiração se transformava em desejo. O caso deles começou no mais clichê dos lugares: um quarto de hotel mal iluminado nos arredores da cidade. Foi o primeiro de muitos encontros. Cada reunião foi um turbilhão de paixão, culpa e emoção de ser pego. Eles se reuniam em segredo, em lugares onde era improvável que fossem reconhecidos: um parque isolado, a sala dos fundos do Tom's Bar depois do expediente, mesmo nos cantos escuros de um clube de jazz onde a música abafava seus sussurros. À medida que seu relacionamento se aprofundava, eles se tornaram mais imprudentes. O medo da descoberta que inicialmente os mantinha cautelosos começou a desaparecer, substituído por uma sensação de invencibilidade. Eles iriam roubar juntos em plena luz do dia, trocando sorrisos, sabendo como eles passaram uns aos outros em reuniões sociais, seu segredo escondido à vista de todos. Mas, por mais que tentassem esconder o caso, começavam a aparecer fissuras. O comportamento da Sarah mudou. Ela ficou mais distante de Jack, sua mente muitas vezes preocupada com os pensamentos de Tom. Ela dava desculpas para sair de casa, alegando que precisava fazer recados ou se encontrar com amigos, mas Jack, sempre o empresário observador, começou a notar as inconsistências em suas histórias. A faísca em seus olhos que uma vez brilhou para ele agora se foi, substituída por uma frieza que ele não conseguia entender muito bem. Tom também estava sentindo a pressão. A culpa de trair seu melhor amigo pesava sobre ele, mas seu desejo por Sarah era forte demais para resistir. Ele se viu correndo riscos que nunca teria assumido antes, escapando de seu bar durante os horários de pico, ignorando os olhares curiosos de seus funcionários enquanto corria para fora da porta. O caso o consumiu, obscurecendo seu julgamento e levando-o por um caminho que ele sabia que só poderia terminar em desastre. O capítulo pinta um retrato de duas pessoas apanhadas numa teia de sua própria criação, movidas por uma paixão que as cega para as consequências de suas ações. Eles são como mariposas atraídas por uma chama, sabendo do perigo, mas incapazes de se afastar. À medida que os dias de verão se prolongam e o calor se intensifica, o mesmo acontece com a tensão nas suas relações ilícitas. O palco está preparado para uma tragédia que nem Sarah nem Tom podem ver chegar, mas que é tão inevitável como o pôr-do-sol sobre o rio Mississippi. No final do verão de 2013, a umidade em Nova Orleans pairava espessa no ar e, com ela, uma crescente sensação de mal-estar se instalou sobre Jack Reynolds. Durante anos, Jack depositou uma confiança inabalável em duas pessoas, sua esposa, Sarah, e seu melhor amigo de infância, Tom Harris. Tinham sido constantes na sua vida, pilares de lealdade, mas agora, algo parecia errado. Começou com pequenas coisas, quase imperceptíveis no início. Sarah, outrora tão atenta, tinha-se distanciado. Suas conversas antes íntimas foram substituídas pelo silêncio, e o riso fácil que costumavam compartilhar era agora uma ocorrência rara. Sarah começou a sair de casa com mais frequência, oferecendo razões vagas: ela tinha recados para executar, compromissos para manter, ou amigos para atender. Jack, não o tipo excessivamente suspeito, descartou a princípio. Afinal, Sarah sempre foi independente e respeitou o seu espaço. Mas agora, essas desculpas vieram com mais frequência, às vezes até tarde da noite. O comportamento de Tom também mudou. Durante anos, foi como um irmão do Jack. Cresceram juntos, partilharam os seus triunfos e fracassos e apoiaram-se mutuamente. Mas ultimamente, Tom parecia diferente. Ele estava nervoso em torno de Jack,
mais reservado do que o habitual, e Jack notou uma tensão estranha sempre que os três estavam na mesma sala. Houve silêncios constrangedores, momentos em que Tom evitou o contato visual, e Jack não conseguiu abalar a sensação de que algo não dito estava entre eles. Os sinais estavam lá, embora Jack tentasse ignorá-los. Ele notou como o telefone de Sarah nunca mais saía de seu lado, como ela o afastava dele sempre que uma mensagem aparecia. Houve sussurros em telefonemas que terminaram abruptamente quando Jack entrou na sala, ausências repentinas sem explicações claras e uma frieza perceptível em seu relacionamento outrora caloroso. Sarah já não o olhava nos olhos como costumava fazer, e, quando o fazia, Jack podia ver algo, culpa, medo ou talvez ambos à espreita logo abaixo da superfície. A mente de Jack correu, mas ele lutou contra a crescente suspeita que o atormentava. Ele não queria acreditar que Sarah, a mulher que ele amava e confiava por tanto tempo, poderia traí-lo. Nem queria acreditar que Tom, o amigo que sempre esteve ao seu lado, pudesse fazer parte de tal traição. Jack disse a si mesmo que estava imaginando coisas, que estava sendo paranoico, mas as pequenas pistas continuaram a se acumular, pesando sobre ele como tijolos. O ponto de viragem veio uma noite no final de agosto. Sarah havia saído de casa mais uma vez, desta vez alegando que precisava encontrar um amigo para jantar. Jack, já inquieto, decidiu ficar em casa e distrair-se com o trabalho. Mas enquanto ele estava sentado em seu escritório em casa, sua mente continuou vagando de volta à distância crescente entre ele e Sarah. Foi então que ele notou o telefone de Sarah, deixado no balcão da cozinha, vibrando com uma nova mensagem. Jack não era do tipo que bisbilhotava, mas algo dentro dele, uma voz irritante que se recusava a ser silenciada, o exortava a verificar o telefone. Suas mãos tremiam quando ele pegou, a tela brilhando com a última mensagem de texto. O que ele viu confirmou todos os medos que ele estava afastando. A mensagem era do Tom, e não era qualquer mensagem. Era íntimo, cheio do tipo de palavras que apenas os amantes trocavam. O mundo do Jack parou. Sua mente ficou em branco, consumida por uma onda de descrença e fúria. Ele sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de debaixo dele. Sua esposa, a mulher a quem ele havia dedicado sua vida, e seu melhor amigo, a pessoa em quem ele confiava mais do que ninguém, estavam traindo da pior maneira possível. A raiva percorreu as veias de Jack, mas ao lado da raiva veio uma enxurrada de tristeza e descrença. Ele ficou em silêncio por horas, olhando para o telefone, tentando compreender a magnitude do que acabara de descobrir. Há quanto tempo isto estava a acontecer? Como ele perdeu os sinais? Jack sabia que confrontar Sarah imediatamente levaria a mais mentiras, mais desculpas. Ele precisava de toda a verdade. Ele precisava vê-lo com seus próprios olhos. Alimentado por uma mistura de desgosto e determinação, Jack decidiu-se. Ele não iria confrontá-los agora ainda não. Em vez disso, ele iria definir um plano em movimento para pegá-los no ato, para não deixar espaço para dúvidas. O caso não permaneceria mais invisível, e Jack estaria lá para expô-lo. Com determinação fria, Jack começou a planejar seu próximo passo, determinado a revelar toda a extensão da traição de Sarah e Tom. O final de outubro, em Nova Orleans, trouxe consigo uma sensação de pressentimento quando uma tempestade feroz se aproximava, o céu cheio de nuvens escuras e as ruas escorregadias de chuva. Jack Reynolds sentou-se em seu carro, segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele tinha seguido Sarah de sua casa, seu coração batendo com uma mistura de raiva, traição e desespero. Esta noite, ele iria descobrir toda a extensão da infidelidade dela, o segredo que o atormentava há meses. Enquanto seguia Sarah pelas ruas encharcadas de chuva, a mente de Jack correu. Ele tinha descoberto o caso há semanas, mas esta noite foi diferente. Esta noite, ele teve que confrontá-los Sarah e Tom, seu melhor amigo. Tinha planeado tudo, mas agora, à medida que o momento se aproximava, a determinação fria e calculada que mantinha começou a vacilar, substituída por um sentimento crescente de pavor. A tempestade continuou quando Sarah entrou no estacionamento de um pequeno hotel isolado nos arredores da cidade. Jack estacionou a alguns espaços de distância, seu carro escondido nas sombras. Ele observou através do para-brisa raiado de chuva enquanto Sarah corria para dentro, seu casaco apertado contra o vento. Momentos depois, Tom chegou, seu carro parando ao lado de Sarah. A respiração de Jack pegou em sua garganta enquanto ele os observava se abraçarem brevemente antes de entrar no hotel juntos. O coração de Jack bateu em seu peito, seu pulso ecoando em seus ouvidos enquanto ele esperava, reunindo os últimos resquícios de sua coragem. O pensamento do que estava por vir encheu-o de fúria e de uma sensação doentia de inevitabilidade. Ele não podia recuar agora. Ele tinha de passar. Jack saiu de seu carro, a chuva fria imediatamente encharcando suas roupas. Ele mal reparou. Seu foco estava no hotel, na sala onde ele sabia que Sarah e Tom estavam se encontrando. Sua mente era um turbilhão de emoções: raiva, traição, dor, mas, no fundo, havia uma calma aterrorizante,
uma determinação que o empurrou para frente. Ele entrou no hotel, o lobby assustadoramente silencioso, exceto pelo estrondo distante do trovão. Jack sabia o número do quarto, ele tinha ouvido Sarah mencioná-lo em um telefonema que ela achava que ele não tinha ouvido. Quarto 214. Ele se moveu pelo corredor, cada passo pesado com o peso do que estava prestes a fazer. Quando chegou à porta, Jack parou por um momento, com a mão pairando sobre a maçaneta da porta. Seu coração bateu no peito, sua respiração superficial e rápida. Ele podia ouvir vozes no interior, abafadas pelas paredes, mas inconfundíveis. Sarah e Tom. A raiva que estava fervendo dentro dele transbordou, e antes que ele pudesse pensar, ele chutou a porta aberta. A porta bateu contra a parede com um estrondo alto e os ocupantes da sala pularam em choque. Sarah e Tom estavam lá, apanhados em flagrante. Ambos congelaram, seus rostos drenando de cor quando viram Jack parado na porta, encharcado e de olhos selvagens. Que raio é isto? A voz de Jack era um rosnado baixo e perigoso, mal controlado, quando ele deu um passo para a sala. Seus olhos dispararam entre Sarah e Tom, ambos atordoados demais para falar. Jack, espera, Sarah começou, sua voz tremendo, mas Jack a cortou, sua raiva finalmente se libertou. Espera? Para quê? Para acabares de me trair. A voz de Jack aumentou, cheia de uma dor crua que fez Sarah recuar. Quanto tempo, Sarah? Há quanto tempo faz isto pelas minhas costas? Tom, geralmente tão confiante e composto, parecia um homem preso nos faróis. Ele gaguejou, tentando encontrar palavras que não viriam. Jack, desculpa. Desculpa. A risada de Jack era amarga, cheia de veneno. Você está arrependido? O meu melhor amigo e a minha mulher, a trair-me, e tudo o que pode dizer é que lamenta. A sala estalava de tensão, a tempestade lá fora espelhava o caos lá dentro. Sarah tentou pisar entre os dois homens, seus olhos implorando. Jack, por favor, vamos falar sobre isso. Mas Jack estava além do raciocínio. A visão deles juntos, o medo nos olhos de Sarah, a culpa no rosto de Tom, era demais. Algo dentro de Jack estalou, uma fúria negra e primitiva tomando conta. Com raiva cega, ele agarrou o objeto mais próximo, uma pesada lâmpada de latão da mesa de cabeceira. Falar. A voz de Jack estava cheia de uma calma aterrorizante. Estou farto de falar. Antes que Sarah ou Tom pudessem reagir, Jack balançou a lâmpada com todas as suas forças. Ele se conectou com a cabeça de Tom com um baque doentio. Tom amassou-se no chão, com sangue a escorrer da ferida. Sarah gritou, correndo para o lado de Tom, mas Jack estava além da razão. Jack, para. A voz de Sarah estava estridente de pânico, mas Jack, cego pela fúria e traição, também se voltou contra ela. A traição, os meses de mentiras, a destruição da sua confiança, tudo atravessou-o, empurrando-o para além do ponto sem volta. A cena caiu no caos. Sarah tentou se defender do ataque de Jack, mas ele era imparável, sua raiva alimentando cada golpe. A lâmpada, manchada de sangue, bateu de novo até que a sala ficou em silêncio, exceto pela tempestade que graçava lá fora. Quando Jack finalmente parou, seu peito arfando de esforço, ele ficou sobre os corpos de Sarah e Tom, suas formas sem vida jazendo em uma poça de sangue. A realidade caiu sobre Jack com a força de um maremoto. Ele olhou para o que havia feito, o horror de suas ações atingindo-o de uma só vez. A raiva que o levara desapareceu, substituída por um frio e vazio entorpecimento. A tempestade lá fora continuou a rugir, mas por dentro, o mundo de Jack havia parado. A lâmpada encharcada de sangue escorregou de suas mãos, batendo no chão com um baque surdo. Jack tropeçou para trás, com os olhos arregalados de choque e descrença. Ele os matou, sua esposa e seu melhor amigo movidos pelo peso insuportável da traição e da raiva. Agora, tudo o que restou foi um silêncio arrepiante e as consequências irreversíveis das suas ações. Jack Reynolds estava no quarto de hotel encharcado de sangue, seu peito arfando enquanto olhava para os corpos sem vida de sua esposa, Sarah, e seu ex-melhor amigo, Tom. A realidade do que ele havia feito o atingiu com a força de uma marreta. Suas mãos, ainda tremendo com a explosão violenta, estavam manchadas de sangue. A tempestade lá fora continuou a se enfurecer, o vento uivando pelas fendas da janela, mas dentro da sala, tudo estava enervantemente silencioso. A mente de Jack correu enquanto ele lutava para compreender a gravidade de suas ações. Ele sentiu um pânico crescente, um medo sufocante que ameaçava dominá-lo. Ele nunca se imaginou capaz de tal violência, mas aqui estava ele, de pé sobre os corpos das duas pessoas que o haviam traído. As consequências da sua raiva foram irreversíveis. Não havia como voltar atrás. Por um momento, Jack pensou em se entregar. Imaginou-se entrar na esquadra mais próxima, confessando tudo e aceitando o castigo que merecia.
Mas à medida que o pensamento se formava, uma parte fria e calculista de sua mente assumiu o controle. Se ele fosse à polícia agora, a sua vida acabaria. Perderia tudo: a sua liberdade, a sua reputação, a vida que tinha construído. O pânico começou quando ele percebeu que não podia enfrentar essa realidade. Ele tinha de encontrar uma saída, uma forma de encobrir o seu crime. Jack rapidamente examinou a sala, sua mente mudando para o modo de sobrevivência. Ele precisava fazer parecer que não estava envolvido, que Tom tinha sido o responsável pela carnificina. A ideia de encenar a cena como um assassinato-suicídio começou a tomar forma em sua mente. Era um plano desesperado, mas era a sua única hipótese. Com um crescente senso de urgência, Jack começou a trabalhar. Ele agarrou a lâmpada ensanguentada, agora escorregadia com as evidências de seu crime, e cuidadosamente limpou suas impressões digitais da superfície. Ele então colocou a lâmpada na mão sem vida de Tom, organizando a cena para fazer parecer que Tom havia espancado Sarah até a morte em uma raiva ciumenta antes de virar a arma contra si mesmo. As mãos de Jack tremiam enquanto ele manipulava o corpo de Tom, colocando-o em uma posição que sugeria que havia ocorrido uma luta, mas ele se forçou a permanecer focado. Em seguida, Jack procurou na sala por quaisquer itens pessoais que pudessem ligá-lo à cena. Ele encontrou o telefone de Sarah na mesa de cabeceira, a tela ainda acesa por causa de uma chamada perdida. Sem hesitar, ele limpou as impressões digitais e colocou-as ao lado do corpo dela. Ele examinou a sala uma última vez, garantindo que nada fosse deixado para trás que pudesse conectá-lo ao crime. O coração de Jack bateu forte quando ele terminou de encenar a cena. Ele sabia que a história que estava elaborando precisaria ser hermética, quaisquer inconsistências poderiam levar a polícia de volta a ele. Ele respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Ainda havia muito o que fazer e ele não podia se dar ao luxo de cometer erros. Satisfeito por ter feito tudo o que podia para incriminar Tom, Jack saiu da sala, com cuidado para não ser visto. O hotel estava quieto, a tempestade lá fora mascarando qualquer som de sua partida. Ele se moveu rapidamente pelos corredores mal iluminados, evitando o olhar de qualquer câmara de segurança, e saiu do prédio sem ser notado. Seu carro estava estacionado a poucos quarteirões de distância, longe da entrada do hotel. Ele correu pela chuva, suas roupas encharcadas e agarradas à pele, mas mal percebeu. Seu único foco era fugir, colocar o máximo de distância possível entre ele e a cena do crime. Uma vez dentro de seu carro, Jack tomou um momento para recolher-se. Ele olhou para o seu reflexo no espelho retrovisor, um homem encharcado, ensanguentado e quebrado. A realidade do que ele tinha feito estava começando a afundar, mas não havia tempo para insistir nisso. Ele precisava voltar para casa, limpar e preparar seu álibi. Jack atravessou a tempestade, sua mente correndo com pensamentos sobre o que ele precisava fazer a seguir. Quando chegou em casa, foi imediatamente ao banheiro e tirou as roupas encharcadas de sangue, jogando-as em um saco de lixo. Ele esfregou as mãos e o rosto, a água na pia ficando vermelha enquanto ele lavava as evidências de seu crime. Mas não importa o quanto ele esfregasse, ele não conseguia se livrar da culpa que se agarrava a ele como uma segunda pele. Depois de se limpar, Jack passou para a próxima parte de seu plano. Ele precisava de um álibi, algo que o colocasse longe do hotel no momento dos assassinatos. Ele verificou seu telefone, pensando em quaisquer chamadas ou mensagens que pudesse usar para estabelecer um cronograma. Ele elaborou uma história em sua mente, ensaiando-a repetidamente até ter certeza de que ela se sustentaria sob escrutínio. Mas à medida que a noite avançava, o peso do que ele tinha feito começou a pesar sobre ele. A adrenalina que o alimentara anteriormente estava se esgotando, deixando para trás uma culpa esmagadora que atormentava sua consciência. Ele não conseguiu escapar das imagens de Sarah e Tom deitados mortos no chão do hotel, o sangue se acumulando ao redor deles, o resultado de sua raiva incontrolável. Apesar de seus esforços para encobrir seus rastros, Jack não conseguia abalar a sensação de que era apenas uma questão de tempo até que tudo se desenrolasse. A culpa estava a consumi-lo, a corroer a sua sanidade. Ele tentou se distrair, afastar os pensamentos, mas eles continuaram voltando, implacáveis e implacáveis. Jack sabia que os próximos dias seriam um verdadeiro teste. Ele teria que manter a compostura, agir como se nada estivesse errado, mesmo quando a investigação começou. Ele teria que desempenhar o papel do marido enlutado, o amigo chocado, enquanto dentro, ele estava desmoronando. Ele havia preparado o terreno para Tom assumir a culpa, mas no fundo, Jack sabia que a verdade tinha uma maneira de vir à tona, não importa o quão bem ela estivesse enterrada. E quando isso acontecesse, não haveria como escapar das consequências de suas ações. Na manhã seguinte, a tranquilidade do Hotel Sainte-Marie foi destruída quando uma governanta, fazendo suas rondas, descobriu a cena horrível no quarto 214. Sarah Reynolds e Tom Harris estavam mortos, seus corpos frios e sem vida. O sangue encharcou os lençóis brancos e a sala, agora uma cena de crime, cheirava à morte. A governanta, horrorizada com o que havia tropeçado, rapidamente ligou para a segurança do hotel, que
que então contatou o Departamento de Polícia de Nova Orleans. A detetive Maria Alvarez, uma veterana de 15 anos da força conhecida por sua abordagem meticulosa e intuição afiada, foi designada para o caso. Alvarez tinha 40 e poucos anos, com reputação de resolver casos complexos que outros poderiam ignorar. Seus olhos afiados e escuros e seu comportamento sensato muitas vezes intimidavam aqueles que ela questionava, mas sua dedicação a encontrar a verdade era inegável. Quando Alvarez chegou ao hotel, ela imediatamente tomou os detalhes da cena do crime. Os corpos de Sarah e Tom foram posicionados de uma forma que sugeria uma luta, mas algo parecia errado. A arma, uma lâmpada pesada, ainda estava agarrada na mão de Tom, e a cena havia sido encenada para parecer um assassinato-suicídio. No entanto, as provas forenses rapidamente levantaram bandeiras vermelhas. O ângulo das feridas, os padrões de respingos de sangue e a forma como o corpo de Tom estava posicionado apontavam para a possibilidade de um terceiro estar envolvido. Alvarez começou por proteger a cena do crime, instruindo a equipa forense a reunir todas as provas possíveis. Ela observou atentamente enquanto eles procuravam impressões digitais, ocultavam fibras capilares e tiravam fotos detalhadas da sala. O exame inicial revelou inconsistências que não podiam ser ignoradas. Por um lado, a falta de ferimentos defensivos em Tom sugeria que ele não tivesse reagido, o que não se alinhava com a aparente luta. Além disso, a lâmpada, embora limpa de impressões digitais, tinha manchas em áreas que sugeriam que outra pessoa havia manuseado antes de ser colocada na mão de Tom. À medida que a investigação avançava, Alvarez começou a entrevistar os funcionários do hotel. Ela descobriu que o casal havia feito o check-in separadamente, com Sarah chegando primeiro. O concierge lembrou que Sarah parecia nervosa, muitas vezes olhando por cima do ombro como se estivesse esperando alguém. Tom havia chegado mais tarde e, embora a interação deles fosse breve, ficou claro que eles estavam familiarizados um com o outro. As imagens de segurança do hotel mostraram Jack Reynolds entrando no hotel horas depois, um detalhe que seria crítico. Alvarez então voltou sua atenção para Jack Reynolds. Ela já havia sido informada de sua relação com as duas vítimas, e seus instintos lhe disseram que Jack poderia ser a chave para entender o que realmente aconteceu. Quando ela o entrevistou em sua casa, Jack parecia abalado, mas Alvarez detectou algo mais, um comportamento cuidadosamente controlado que não se encaixava bem com ela. Jack contou sua versão dos acontecimentos, afirmando que esteve em casa a noite toda, sem saber da tragédia que havia ocorrido. Ele expressou choque e tristeza pelas mortes de sua esposa e melhor amigo, mas Alvarez notou as sutis contradições em suas declarações. Ele mencionou detalhes sobre a cena do crime que não foram divulgados ao público, uma bandeira vermelha que Alvarez não podia ignorar. Ela pressionou-o sobre o seu paradeiro, pedindo horários e álibis específicos. Jack forneceu um relato detalhado, mas como Alvarez cruzou sua história, discrepâncias começaram a surgir. Alvarez também falou com amigos e familiares, lentamente juntando a verdade sobre o caso de Sarah e Tom. Ela soube que o casal se encontrava em segredo há meses, seu relacionamento se intensificando com o passar do tempo. Jack, conhecido por ser ferozmente protetor de sua reputação e casamento, foi pego de surpresa pela traição. Vários de seus conhecidos mencionaram que Jack havia sido recentemente mais retraído, e seu temperamento, geralmente bem controlado, havia aumentado em algumas ocasiões. À medida que as provas contra Jack começaram a aumentar, Alvarez revisitou a cena do crime, revisitando cada detalhe com novos olhos. A equipe forense confirmou que as impressões digitais na lâmpada não coincidiam com as de Tom, apoiando ainda mais a teoria de que a cena havia sido encenada. As imagens de segurança do hotel revelaram a presença de Jack, embora circunstanciais, bastaram para pôr em dúvida o seu álibi. A investigação de Alvarez revelou uma teia de mentiras, enganos e animosidades ocultas. O álibi cuidadosamente construído de Jack começou a desmoronar à medida que mais inconsistências foram descobertas. A culpa que Jack tentara enterrar agora borbulhava à superfície, e Alvarez sabia que ela estava se aproximando da verdade. Nos estágios finais de sua investigação, Alvarez revisou o cronograma dos eventos que levaram aos assassinatos. Ela reconstruiu meticulosamente a sequência, identificando os momentos em que o álibi de Jack não se sustentou. A evidência era clara, Jack tinha descoberto o caso e, num acesso de raiva, tinha matado Sarah e Tom. Ele então tentou encobrir seus rastros, mas a verdade estava lá, escondida nos detalhes. Enquanto Alvarez se preparava para confrontar Jack com as provas, ela sabia que o caso dependeria de sua capacidade de fazê-lo confessar. Ela estava pronta para usar todas as ferramentas à sua disposição, desde a pressão psicológica até o peso esmagador das provas forenses. As paredes estavam a aproximar-se de Jack Reynolds, e a detetive Maria Alvarez estava determinada a levá-lo à justiça. Quando a investigação atingiu a sua fase crítica em meados de novembro de 2013, a detetive Maria Alvarez sabia que o caso contra Jack Reynolds era quase hermético. Nas últimas semanas, ela reuniu meticulosamente todas as provas, todas as declarações de testemunhas e todos os detalhes que poderiam ligar Jack aos assassinatos brutais de sua esposa, Sarah Reynolds, e seu melhor amigo, Tom Henrys.
Agora, era hora de confrontar Jack e desvendar a verdade. Jack tinha conseguido manter um verniz de inocência, mas Alvarez estava bem ciente de que por baixo desse exterior estava um homem atormentado pela culpa e pelo medo. A pressão estava aumentando e Alvarez podia ver as rachaduras começando a aparecer. A história cuidadosamente ensaiada de Jack estava desmoronando à medida que as provas forenses continuavam a contradizer suas alegações. Na manhã de 14 de novembro de 2013, Alvarez decidiu trazer Jack para interrogatório uma última vez. Ela passou a noite anterior revendo os arquivos do caso, cruzando os relatórios forenses com o cronograma dos eventos e reexaminando o perfil psicológico que havia sido desenvolvido em Jack. Tudo apontava para ele como o perpetrador. O tempo da subtileza já tinha passado, agora era tempo de aplicar a pressão. Jack chegou à delegacia, sua expressão uma mistura de desafio e desespero. Alvarez encontrou-o na sala de interrogatório, onde a atmosfera era tensa, o ar denso de verdades não ditas. Os olhos de Jack correram pela sala enquanto ele se sentava, um leve brilho de suor na testa. Ele sabia porque estava lá, e Alvarez também. Ela começou o interrogatório apresentando as provas forenses. As impressões digitais na lâmpada, a análise de respingos de sangue, o posicionamento inconsistente dos corpos, tudo isso apontava para uma cena de crime encenada. Alvarez expôs os fatos com precisão clínica, cada evidência destruindo as defesas de Jack. Ela podia ver o brilho da dúvida em seus olhos quando ele percebeu que suas tentativas de encobrir o crime estavam se desenrolando diante dele. Em seguida, Alvarez apresentou as declarações das testemunhas. Várias pessoas viram Jack no hotel na noite dos assassinatos, contradizendo diretamente seu álibi. Ela citou os horários exatos, as descrições de seus movimentos e as interações que ele teve com a equipe do hotel. Cada declaração era um prego no caixão da sua história. O rosto de Jack empalideceu quando o peso da evidência caiu sobre ele. Finalmente, Alvarez voltou-se para o perfil psicológico. Ela falou sobre o stress que Jack estava sofrendo, os sentimentos de traição e raiva que estavam inflamando dentro dele desde que descobriu o caso entre sua esposa e seu melhor amigo. O perfil pintou um quadro de um homem empurrado para a beira, consumido pela raiva e pela necessidade de retribuição. Alvarez viu como a compostura de Jack começou a desmoronar, a fachada que ele manteve por tanto tempo finalmente dando lugar à verdade. A respiração de Jack ficou mais pesada, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele agarrava a borda da mesa. Alvarez podia ver que ele estava prestes a quebrar. Ela se inclinou, sua voz firme, mas não cruel, e disse: Jack, nós sabemos o que aconteceu. As provas são claras. Não podes continuar a fugir disto. É hora de dizer a verdade. Por um momento, a sala ficou em silêncio, a tensão palpável. Então, com uma voz pouco acima de um sussurro, Jack começou a falar. No início, suas palavras estavam parando, como se ele estivesse lutando para forçá-las a sair, mas logo elas vieram em uma inundação de emoção. Ele confessou tudo, a descoberta do caso, a raiva que o consumiu, a fúria cega que o levou a matar Sarah e Tom, e a tentativa desesperada e fútil de encenar a cena como um assassinato-suicídio. Lágrimas escorreram pelo rosto de Jack enquanto ele contava os acontecimentos daquela noite fatídica. Ele falou do amor que uma vez sentiu por Sarah, da traição que destruiu seu mundo e da culpa insuportável que o assombrava todos os dias desde os assassinatos. Quando ele terminou, Jack era um homem quebrado, sua confissão uma admissão gritante dos horrores que ele havia cometido. Com a confissão em mãos, Alvarez agiu rapidamente para garantir que a justiça fosse cumprida. Jack foi formalmente acusado de duplo homicídio e o caso foi rapidamente levado a julgamento. As provas, combinadas com a confissão de Jack, tornaram o resultado inevitável. O julgamento foi um caso sombrio, o tribunal cheio do peso palpável da tragédia. A promotoria expôs o caso com precisão, enquanto a defesa de Jack poderia fazer pouco além de pleitear clemência com base em seu estado emocional no momento dos assassinatos. O júri deliberou por apenas algumas horas antes de retornar com um verdito de culpado. Jack Reynolds foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma sentença que refletia a gravidade de seus crimes e o impacto que tiveram na vida dos envolvidos. Nos últimos dias de 2013, Jack encontrou-se sozinho numa pequena e fria cela de prisão, sem nada além dos seus pensamentos e das memórias do que tinha feito. O peso de suas ações pesava sobre ele como um fardo esmagador, as imagens dos corpos sem vida de Sarah e Tom se repetiam em sua mente repetidas vezes. Jack tinha sido um homem de negócios bem-sucedido, um marido e um amigo, mas agora ele não era nada mais do que um prisioneiro, acorrentado não apenas pelas grades de sua cela, mas pela culpa esmagadora e pesar que iria assombrá-lo para o resto de sua vida.